Estranhos de terras distantes, velhos. Chamei-os aqui para responder à ameaça de Mordor. A Terra-média está prestes a ser destruída. Ninguém poderá escapar. Devem unir-se ou ser... Eu vou te ensinar agora como fazer a análise de uma sessão de jogo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai pegar um episódio em que o seu paciente apostou, ficou jogando, ficou lá no Tigrinho ou apostou na Bet, qualquer coisa do tipo, e você vai fazer uma análise para entender o que aconteceu, o que levou ele a jogar, o que ele pensou, o que ele sentiu, quais foram as consequências e assim por diante. Tá? Então a análise de uma sessão de jogo é um processo em que você, como terapeuta, reconstrói o passo a passo dos fatores, dos elementos, dos componentes relacionados ao jogar. Geralmente, a última sessão de jogo é a melhor para ser analisada, porque ela está mais fresca na memória do teu paciente. Tá? Então isso facilita ele recordar melhor detalhes, o que motivou ele a jogar naquele momento, as sensações que ele foi tendo durante o apostar, como se sentiu depois, etc. Tá? Essas informações ajudam você a entender melhor o que está por trás do comportamento do jogo. E assim, obviamente, você vai conseguir traçar estratégias de intervenção. Existem várias ferramentas possíveis para fazer isso, tá? Na literatura. Os próprios manuais, protocolos de jogo patológico têm o seu próprio modelo, enfim, tem várias coisas. O que eu uso, porque eu acho mais pragmática, mais mão na massa, mais fácil de enxergar tudo o que aconteceu ali no episódio, é a análise em cadeia, que foi desenvolvida dentro da terapia comportamental dialética, TBT. Tá? Então, a análise em cadeia, ela é uma ferramenta de análise funcional que é utilizada para entender de forma bem detalhada cada passo que leva o paciente a se engajar no comportamento de jogar. Desde aqueles eventos que antecedem a ação, antecedem o apostar, até os efeitos que esse apostar gera. Tá? Então essa análise permite que você, terapeuta, identifique as variáveis de controle envolvidas, né? Os fatores que influenciam o paciente a apostar. Tá? Então, a partir disso aqui, você vai conseguir enxergar onde é melhor você intervir. Melhor porque vai ser mais eficaz, melhor porque vai ser mais fácil, melhor porque o paciente vai topar mexer naquele elemento, coisas assim. Tá? De cara, eu quero que você entenda que a análise em cadeia não é um resumo do dia ou até da semana do paciente, né? A análise em cadeia, ela se concentra em um período curto, que vai ali, talvez de alguns minutos, até talvez algumas horas, vai depender caso a caso, tá? E a análise em cadeia, ela foca em uma única ocorrência do comportamento de jogar, daquele episódio, daquela instância do apostar, tá? Você não faz a análise em cadeia do padrão. Para você compreender o padrão do jogar ali, você vai fazer várias análises em cadeia, você vai acumulando diferentes análises de sessões de jogo, e com isso você começa a ver agora quais são os elementos que se repetem, né? Aí você depreende um padrão, tá bom? A construção de uma análise em cadeia aqui, você precisa seguir algumas etapas. Em primeiro lugar, você vai descrever de maneira bem precisa o comportamento de jogar. Então precisa ser de forma clara, objetiva, precisa, né? Então, o tipo do jogo, a duração da sessão de jogo, coisas do tipo, tá? Então, você nunca deve colocar lá termos vagos como jogou demais, passou o dia apostando, perdeu o controle, coisas do tipo, né? Você vai ter que colocar lá, o paciente apostou naquele jogo de futebol específico, aquele tanto de dinheiro, por quanto tempo ele ficou envolvido ali, né, no aplicativo, na aposta, alguma coisa assim, tá? Então, quando você olha para o comportamento de jogar, você também precisa olhar ali para
o paciente decidiu aumentar o valor durante o apostar, ele resolveu diminuir. Se ele estava perdendo, ele entrou no comportamento de tentar recuperar. Então você vai tentar definir bem claramente este comportamento de jogar daquela uma sessão de jogo. Tá? Então esse é o primeiro elemento, que é descrever operacionalmente o comportamento de jogar. Próximo passo, o segundo passo, é identificar um evento ambiental desencadeante. Então, aqui é o estímulo inicial que deu início ao desejo de jogar, ao impulso de jogar. Tá? Pode ser um evento externo, né? Na maioria das vezes talvez seja, né? Vi um anúncio de apostas, chegou uma notificação no celular, coisas do tipo, né? Até algo mais interno, assim, um tédio, uma tristeza, alguma coisa assim. Né? Então, esse evento desencadeante é o evento que precipita, que inicia uma espécie de gatilho que dá sequência a um conjunto de eventos ali que vai levar o paciente ao comportamento de jogar. Tá? O próximo passo é você identificar se tinha fatores de vulnerabilidade. O que são fatores de vulnerabilidade? São aqueles elementos do paciente que modulam a força desse desencadeante. Né? Então, imagina assim, imagina que o paciente estava lá mexendo no celular e veio uma notificação do app de jogos, tá? Esse foi o desencadeante. Houve alguma coisa que deixou o paciente mais vulnerável, mais disposto, mais afetável por aquele desencadeante, né? Então, sei lá, ele tá num momento ali difícil no casamento, brigando muito com a esposa, ou ele tá numa semana ali em que ele teve uma perda financeira, ou ele estava sob efeito de álcool, né? Qualquer elemento que torna este desencadeante mais poderoso, mais talvez saliente, tenha mais força para levar ao comportamento de jogar, tá bom? Então você viu até aqui o comportamento, né? Tem que descrever ele de maneira bem precisa, clara, operacional, o desencadeante e esses fatores de vulnerabilidade que estão modulando o desencadeante. Próximo passo é você especificar os elos que aconteceram entre o evento desencadeante e o comportamento de jogar. Então aqui você, como terapeuta, vai explorando cada elemento que conectou aquele primeiro estímulo ali, né, o desencadeante, o gatilho, até o comportamento de jogar. Então aqui pode ter, por exemplo, um pensamento como: acho que dessa vez eu ganho, acho que dessa vez eu vou conseguir, vale me arriscar. Até uma sensação física, né? Então viu ali o aplicativo, dá uma notificação, aumentou o batimento cardíaco, né? A pessoa sentiu alguma coisa no corpo, né? Ou alguma emoção, assim, né? Ficou ansioso, tá? Até outras ações, né? Então, puxa, fui lá, pensei que eu não ia jogar, que não valia a pena jogar, mas aí eu fui pesquisar na internet se existia alguma maneira de ganhar. Nisso eu caí num vídeo de um cara ensinando uma estratégia, né? E aí, porque eu vi a estratégia, eu passei a pensar que, putz, se eu fizer a estratégia igual desse cara, eu vou conseguir ganhar, e aí que eu fui jogar. Então pode ser uma grande sequência de eventos, pensamentos, ações, sensações que vão conectando do desencadeante daquele primeiro estímulo até o comportamento de jogar, tá? Aqui, quando você vai para literatura relacionada a transtorno do jogo e coisas afins, eles olham bastante para interpretações equivocadas, crenças, ilusões aqui, né? Então aquelas coisas que você já viu na aula que eu dei sobre psicoeducação e que provavelmente vale a pena intervir aqui de novo, né? Então, eu acho que eu consigo prever o próximo resultado do time de futebol X com base nos resultados anteriores, né? Ou, putz, agora eu aprendi uma estratégia para ganhar dinheiro no Tigrinho que eu aprendi lá com um determinado influencer, etc. Tá? E aí, nesse bolo dos elos, também lembre-se de atentar para as emoções, né? Uma excitação, nervosismo, uma esperança, coisas do tipo, tá? Por fim,
você vai ali construir nesse passo a passo da análise em cadeia as consequências do jogar, aquele episódio em particular que você está analisando. Quais foram as consequências que de fato aconteceram naquele episódio, né? Você deve olhar tanto para consequências positivas, né? O paciente ele teve ali uma excitação momentânea, ele, sei lá, se livrou de tédio, conseguiu deixar para amanhã uma tarefa chata, né? Então, coisas vistas aí como, sei lá, prazerosas, positivas, mas também as consequências negativas, né? Tipo, se sentiu culpado, perdeu dinheiro, e aí isso fez ele ficar estressado, etc. Tá? E aí aqui muitas vezes vale a pena separar entre consequências de curto prazo e de médio e longo prazo, né? Então, no curto prazo, teve uma excitação momentânea, me livrei ali de um tédio. No longo prazo, sentiu culpa, a esposa brigou, não teve dinheiro para fazer supermercado, coisas do tipo. Tá? Então, importante você olhar para isso, importante você olhar para os processos aqui envolvidos, né? Aqui a gente está falando de reforçamento positivo, estamos falando de reforçamento negativo. Então, você vai olhar para todo esse bloco de consequências, ok? Então, todos esses passos que você vai construindo junto com o seu paciente na análise em cadeia são fundamentais para você entender de fato o que acontece em um episódio do jogar, em uma instância do jogar, né? Qual foi o comportamento de jogar? Qual foi o evento que desencadeou essa sessão de jogar? Né? Quais foram os desencadeantes, os elos, o que deixa ele mais vulnerável a jogar, quais foram as consequências. Então isso aqui vai te dando um mapa detalhado de um episódio do jogar, né? E aí você vai eventualmente acumulando, né? Fiz análise do último episódio, agora do penúltimo. Aí na sessão da semana que vem ocorreu uma sessão, você analisou de novo essa sessão de jogo. Então agora você começa a encontrar pontos específicos para intervenção. Agora você consegue saber, aqui eu devia ir por uma intervenção de reestruturação cognitiva para este pensamento aqui. Ali eu deveria fazer uma estratégia de resolução de problemas para manejar tal situação. Né? Aqui parece que o paciente está precisando de regulação emocional, então vou trazer algumas ferramentas nessa direção. Então é aqui que você começa a personalizar, a individualizar a intervenção para aquele paciente que está na sua frente, tá? A análise de uma sessão de jogo vai ser o grande ponto de partida para toda e qualquer intervenção que você possa querer fazer a partir de agora. Então, você pode inclusive aprofundar a psicoeducação de algum elemento que aparece na cadeia, você pode identificar ali qual é o tipo de pensamento, de crença, de interpretação que você precisa dar mais atenção, né? O tipo de problema que você precisa resolver. Então tem a ver com tédio, tem a ver com problema financeiro, tem a ver com falta de trabalho, tem a ver com excesso de problemas no casamento, tem a ver com abuso de álcool, coisas do tipo, né? Então aqui a cadeia vai te dar de maneira muito mais clara que tipo de intervenção usar, tá bom? Você vai perceber nas próximas aulas que algumas intervenções elas são quase óbvias, porque elas aparecem com altíssima frequência em pessoas que têm problemas com jogos de azar, seja, de novo, dentro de um diagnóstico ou não de transtorno do jogo, mas você vai ver que há muitas ferramentas que são comumente usadas e que naturalmente você vai adequar, vai individualizar para cada um dos seus pacientes. Uma coisa que eu gosto de fazer, que me ajuda a organizar esses padrões de funcionamento do meu paciente e, por sua vez, me ajuda a escolher as ferramentas de intervenção que eu vou utilizar, é organizar o produto dessas várias análises naquele quadro da terapia baseada em processos. A meu ver, até a data de gravação desse curso,
esse modelo da terapia baseada em processos oferece a melhor estrutura analítica para um terapeuta entender como comportamento, emoção, cognição, atenção, motivação, senso de identidade, contexto ambiental, contexto sociocultural se conectam e se influenciam mutuamente dentro de um sistema interconectado. Então, dito de outra forma, eu acho que o modelo dos 9 quadrados ali da terapia baseada em processos ajuda a gente a enxergar bem melhor as nossas hipóteses sobre como o comportamento X afeta a emoção Y, como aquele fator ambiental Z influencia o comportamento X, como o pensamento tal impacta a emoção outra e assim por diante. Vou te mostrar um exemplo para isso ficar claro. Olha no slide para o quadrado comportamento. Você pode ver que o comportamento de apostar está diretamente motivado por ganhar dinheiro. Tá vendo ali o quadrado motivação? E esse comportamento de apostar é influenciado por crenças como homens precisam prover. E também a ideia de se eu usar a estratégia certa, eu ganho. Tá vendo ali no quadrado cognição? Esses pensamentos estão colocados ali e relacionados ao comportamento. Então você vê as flechas na relação comportamento, motivação e cognição. Agora, a motivação para o comportamento de aposta é amplificada pelo contexto no qual o paciente está inserido. Olha ali o quadrado contexto e também o quadrado sociocultural. Então, pressão familiar, dívidas, salário baixo, esse desejo de uma busca rápida para problemas financeiros. Todos esses elementos têm um efeito direto sobre o pensamento. Preciso pagar contas. Tá vendo ali no quadrado cognição? Preciso pagar contas. Né? E todos esses elementos, como pressão familiar, dívida, salário baixo, etc., também leva ali, olha pro quadrado afeto, a ansiedade, medo, preocupação. Então você vê que por meio dessas flechas você consegue ir identificando a inter-relação que tem entre comportamentos, cognições, emoções, contextos, background sociocultural e assim por diante. Tá? Então, seguindo a flecha ali entre comportamento e afeto, você vê que parte do comportamento de apostar está relacionado à diminuição, ainda que temporária, né, dessas emoções de ansiedade, de medo, de preocupação. Então, parte da função do jogar é regular essas emoções. E aí, à medida que o indivíduo aposta, ele perde mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Tá vendo ali no quadro motivação, né? Menos dinheiro. O que leva ele a recuperar, ou tentar, obviamente, recuperar perdas. Então ele entra nesse ciclo de comportamentos repetitivos, compulsivos. Tá? Então, há outros elementos dispostos aí no quadro, né, aí nessa estrutura analítica da terapia baseada em processos, mas eu quis dar destaque para essas conexões, para essas inter-relações, só para exemplificar. Então pensa que eu construí esse quadro como um produto, um segundo momento de ter colecionado várias análises em cadeia. Então, agora eu tenho vários elementos de como o indivíduo pensa, de que maneira um comportamento interfere numa emoção, de que maneira uma emoção interfere num comportamento, o que suas crenças levam ele a fazer, etc, etc. Ok? Bom, com base em toda essa informações oriundas das análises em cadeia, dessa organização na estrutura analítica da terapia baseada em processos, você consegue ter alvos bem mais claros de intervenção. Né? Então, eu vou mexer o que, como, porquê, que objetivo.
Então é quase natural você derivar as técnicas de intervenção que precisam ser utilizadas. Tá? A partir da próxima aula a gente vai começar a falar exatamente dessas técnicas, mas a primeira coisa que você vai aprender é a intervenção relacionada a manejo financeiro. Porque ainda que isso não necessariamente apareça nas análises, isso não necessariamente apareça nessa estrutura analítica da terapia baseada em processos, é óbvio que para apostar precisa ter dinheiro disponível, seja cartão de crédito, seja qualquer outra maneira, né? Então, uma coisa fundamental na intervenção de pessoas que sofrem aí ou de transtorno do jogo, que estão fazendo jogos em apostas online, trazendo mil prejuízos para a própria vida, é a intervenção relacionada ao manejo financeiro. E é isso que eu vou te ensinar na próxima aula. Obrigado pela sua atenção e até lá. Uma das intervenções mais importantes que você como terapeuta deve fazer com uma pessoa que tem vício em jogo de apostas online é o manejo financeiro. O manejo financeiro envolve tanto limitar acesso a dinheiro, para que essa pessoa não tenha recursos para apostar, isso diminui a probabilidade de ela jogar, isso de alguma maneira visa reduzir o comportamento impulsivo de jogar, de apostar. E o manejo financeiro envolve também ajudar o paciente no planejamento de pagamento de dívidas, reorganizar o seu orçamento, reorganizar a sua financeira como um todo. Tá? Então, entre as estratégias de limitar acesso a dinheiro, você pode orientar o paciente e, mais do que orientar, ajudar ele na logística de como fazer isso. Vai envolver um familiar, vai envolver um amigo, vai envolver outra pessoa, como é que vai ser? Mas, por exemplo, destruir cartões de crédito, cancelar cartão de crédito, não ter mais a senha de caixa eletrônico, andar com uma pouca quantia de dinheiro, né? Então, em casos mais extremos, a pessoa, para fazer saque em conta bancária, ela precisa de uma coassinatura, né? Então precisa de duas pessoas ali para fazer o saque. Então pode ser um casal, pode ser um familiar, tipo pai, mãe, um filho, alguma coisa assim, né? Então dá para, inclusive, fazer com que o depósito do salário do trabalho vá para uma conta que essa pessoa não tem acesso. Pode ser uma conta no nome do próprio paciente, mas que alguém tem a senha que não o paciente. Pode ser a conta de uma pessoa de confiança, né? Então, você vai tendo todas essas maneiras aí de impedir com que essa pessoa tenha recursos em mãos para colocar no jogo, tá? Então, como eu disse, certamente isso vai envolver um amigo, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, um filho, alguém que vai ter acesso, tem que ser obviamente alguém de confiança, que não vai sumir com esse dinheiro, certo? Para limitar mesmo o acesso ao dinheiro, ok? Então isso diz respeito a essas técnicas para que o paciente não tenha recursos para colocar no jogo, para não perder nas apostas. E a outro lado do manejo financeiro tem a ver com o controle do orçamento. Então, a pessoa precisa começar a aprender a criar ali um planejamento de compras, de bens, de itens de consumo que seja compatível com a renda, com as despesas, né? Então, ajustar ali o poder de compra, o que é comprado no dia a dia, que de fato o paciente pode, tá? Eventualmente isso pode contar com a ajuda de um orientador financeiro
um amigo que entende um pouco do assunto, talvez de maneira mais avançada, planilhas. Você acha na internet hoje gratuitamente planilhas que te ajudam a identificar o que você gasta, no que você gasta, quanto sobra, quanto falta. E também a ideia é que você crie um plano junto com o paciente para ter um caminho para quitar as dívidas. Né? Então, bom, quais são as mais urgentes? Geralmente as mais urgentes são aquelas que envolvem muitos juros, né? Empréstimo no banco, coisas do tipo, e às vezes quando foi feito com agiota. Né? Os agiotas muitas vezes eles são violentos, eles ameaçam, né? Tem até história de assassinato, coisas do tipo. Então as mais urgentes talvez envolvam, né, o aumento da dívida via juros, esse perigo à integridade física via agiota, às vezes alguma coisa relacionada a filhos, coisas do tipo, tá? Então, mais uma vez, essa é uma intervenção bem importante, que muitas vezes o seu paciente ele vai ter alguma resistência, né? Então, puxa, então eu vou ser completamente dependente de outro, eu vou ser quase né, assim, vivendo numa prisão ali, eu não tenho acesso ao meu próprio dinheiro, eu não tenho nada que eu possa comprar porque eu quero. E claro que aqui você vai precisar voltar naquelas estratégias que você já viu ao longo do curso, relacionadas à motivação, relembrar os objetivos, fazer um prós e contras, para lembrar o paciente que isso aqui é uma intervenção temporária, ele não vai viver o resto da vida assim. Então a ideia é minimizar os novos problemas, novos prejuízos, novas dívidas, perder mais dinheiro e todas as consequências disso nas relações, no trabalho, etc. Ok? Então, essa aqui é uma aula bem curta dentro do curso para falar dessa intervenção sobre manejo de dinheiro, manejo financeiro. Na próxima aula eu vou te ensinar como fazer a parte de reestruturação cognitiva quando a gente tem ali os pensamentos disfuncionais, distorcidos, que podem ter aparecido na análise em cadeia, que você pode ter organizado na estrutura analítica da terapia baseada em processos, e eu vou dar exemplos ali diretamente voltados para o comportamento de jogar, de apostar online. Obrigado pela sua atenção, até lá. Aqui já as balas. Ele foi. Senhor de Ele está morto. Você viu ao longo deste curso que os pensamentos, crenças, interpretações, ideias que o paciente tem sobre o jogar são extremamente importantes para entender o caso clínico e, consequentemente, para intervir. Na aula ali de análise em cadeia, você viu o quanto que as cognições têm um papel bem importante, e isso ficou ainda mais explícito quando eu organizei o padrão de funcionamento de um paciente fictício na estrutura analítica da terapia baseada em processos. Por isso, você vai aprender agora sobre a reestruturação cognitiva. Provavelmente você já sabe que a reestruturação cognitiva é aquela intervenção voltada para identificar, avaliar, modificar pensamentos distorcidos, disfuncionais, que influenciam tanto as emoções quanto os comportamentos de um indivíduo. Tá? Então, pensamentos que vão de alguma maneira levar essa pessoa a apostar, a jogar, a se perder nesse universo aí dos jogos das apostas online. Tá? Uma ferramenta prática e sistemática para fazer a reestruturação cognitiva, né, para identificar, registrar, analisar esses pensamentos, é o registro de pensamentos disfuncionais, o famoso
RPD. Então o RPD é uma ferramenta que ajuda o teu paciente a entender, e a ideia é que depois modificar, a forma como ele pensa sobre as situações que lhes trazem ali problemas, tá? Então, a ideia é que o terapeuta, você oriente o seu paciente a ir preenchendo esse registro de forma sistemática, seguindo um passo a passo que cobre cada aspecto do processo de análise desses pensamentos e tudo que está em torno. Tá? Então, olha só na imagem do slide as categorias para o preenchimento do RPD, né? Essas categorias que fazem parte do RPD. Então, vou fazer com você aqui um passo a passo. O teu paciente ele deve preencher 7 diferentes colunas que tem ali o que ele pensou, a situação, o que ele sentiu, o que aconteceu, tá? E à medida que você vai pedindo para o paciente te apresentar o que ele preencheu, você vai revisando cada etapa, você vai completando esse registro, você e o teu paciente vão deixando esse registro e o exercício que deriva dele cada vez mais profundos, mais precisos, mais efetivos, tá? A primeira coluna é dia e hora. Então aqui a ideia é que o paciente registre o momento exato em que a determinada situação ocorreu, tá? Esse tipo de dado pode te ajudar a observar padrões, ver se tem momentos do dia, momentos da semana que estão mais associados ao problema ali, neste caso, o jogar. Né? Então o paciente vai colocar dia 10 de novembro de 2024 às 14 horas, por exemplo. Tá? Então, dia e hora é isso. Situação. Nessa coluna, o paciente descreve o que estava acontecendo no momento em que o pensamento surgiu. Então aqui a ideia é que ele coloque detalhes sobre o que aconteceu, o que ele estava fazendo, onde ele estava, com quem ele estava, né? Então, toda a situação, o contexto, o evento desencadeante que aconteceu naquele dia e naquela hora que ele já preencheu. Então, dia e hora, situação. O próximo é o pensamento automático. Então aqui o paciente registra o pensamento que surgiu ali instantaneamente, aquele pensamento automático, aquele pensamento que vem automático, como o próprio nome diz. Né? Esse pensamento, na maioria das vezes, ele vai ser pouco realista, ele vai ser razoavelmente descolado da realidade. Tá? Então, como o nome diz, automático, ele não tem uma reflexão, ele não passa por uma avaliação crítica, tá? Então a ideia é que o paciente responda a pergunta: o que passou pela sua mente naquele momento? Sem analisar, sem pensar, sem racionalizar, só veio na cabeça, tá bom? O próximo ponto é a emoção. Então aqui o paciente ele precisa escrever o que ele sentiu quando teve aquele pensamento. Então veio aquele pensamento, que emoção veio junto ou veio depois? Né? Foi raiva, ansiedade, tristeza, frustração. E aqui a gente pede para que o paciente ele dê uma nota de 0 a 10 para essa emoção. Então isso ajuda você a entender o quanto que essa emoção estava impulsionando o paciente a fazer uma coisa, o quanto que determinadas situações geram emoções mais fortes ou mais fracas, né? Então ele vai dar uma nota de 0 a 10. Inclusive isso vai te mostrar se depois que foram feitas intervenções neste pensamento, uma avaliação crítica, alguma coisa relacionada à busca de evidências, novas interpretações, etc., se a intensidade da emoção diminui, ou até se a emoção desaparece, ok? Bom, às vezes, nem sempre você precisa fazer isso, mas quando você tem lá o pensamento e a emoção, às vezes vale a pena identificar o padrão de pensamento que apareceu, né? Então aqueles padrões que a gente aprende na terapia cognitivo-comportamental, como catastrofização, tudo ou nada. Então pode ser interessante e ver se o tipo de distorção cognitiva que aparece é mais ou menos a mesma, é diferente, né? E isso é interessante porque
o tipo de intervenção que você usa para um pensamento mais catastrófico é de um tipo. A intervenção que você usa para um pensamento tudo ou nada é um pouco diferente. Então pode ser útil você, como terapeuta, ter classificado o tipo da distorção que apareceu ali no pensamento. Tá? Bom, você vê aí na coluna que agora você vai para os pensamentos alternativos. Então a ideia é que o terapeuta ajude o paciente a ir identificando um novo pensamento que vai levar em conta evidências a favor daquele pensamento automático, evidências contra aquele pensamento automático. Existem interpretações alternativas da situação, né? Então, existe uma outra forma de ver o que aconteceu, coisas do tipo, tá? E aí, por fim, a ideia é que o paciente descreva na última coluna, no resultado, como que ele ficou depois de ter considerado os pensamentos alternativos, depois de ter olhado para evidências a favor e contra do pensamento automático, depois de ter explorado interpretações alternativas, né? Houve alguma mudança na emoção? Ou a emoção é a mesma, mas diminuiu de intensidade? Diminuiu agora a probabilidade de se engajar em um determinado comportamento ou não? Ok? Agora que você entendeu a estrutura desse RPD, eu vou trazer alguns exemplos práticos de RPDs preenchidos de casos fictícios de jogadores, de pessoas aí com vício em apostas online. Acompanhe comigo no slide. Você pode ver no primeiro exemplo, dia, hora, 5 de novembro de 2024, às 19 horas. Qual era a situação? Estava se sentindo ansioso, lembrando dos seus problemas financeiros. Qual foi o pensamento automático que surgiu? Desta vez eu vou ganhar no jogo e vou recuperar o que eu perdi. A emoção que veio junto desse pensamento automático era de esperança de ganhar, esperança de recuperar o que perdeu e uma certa ansiedade aí provavelmente relacionada ao jogo. Qual é a distorção? Existe aquela ilusão de controle, que você aprendeu já neste curso, e um otimismo irrealista, talvez. Quais são os pensamentos alternativos que o terapeuta pode ter ajudado o paciente a desenvolver? Não há garantia de que eu vou ganhar, as chances são contra mim, o jogo é programado para que eu perca, na maioria das vezes eu mais perco do que eu ganho. Então, o pensamento automático foi, dessa vez eu vou ganhar, dessa vez eu vou recuperar. E o pensamento alternativo foi, não tem nenhuma garantia de que você vai ganhar. Tipo, é um jogo de chance, é feito para você perder. Né? E aí, Fabrício, o nome que eu dei para o paciente, decide não apostar, vai fazer uma caminhada para aliviar um pouco essa ansiedade, essa sensação que ele estava. Ele acaba tendo aí uma consequência bem positiva, que é evitar perder dinheiro no jogo e ficar um pouco mais calmo. Vamos olhar mais um exemplo. 6 de novembro de 2024, às 5 da tarde, era o dia e a hora. A situação: o paciente Fabrício está lá sozinho em casa, pensando nos seus problemas, coisas do tipo. Vem um pensamento automático: jogar é o único jeito de me divertir e escapar dos problemas. E aí, o que aparece na emoção? Né? Um alívio temporário, fuga desses problemas, tipo alguma espécie de bem-estar por evitar ali coisas ruins, coisas chatas. Tá? Uma distorção que pode estar acontecendo ali é a minimização das consequências, né? E o pensamento ou os pensamentos alternativos que o terapeuta ajudou o Fabrício a explorar foi: olha, eu posso encontrar diversão em outras atividades que não trazem consequências negativas, né? Eu posso ver um filme, posso ligar para um amigo, uma coisa assim, né? Então são os pensamentos alternativos. E como resultado, o paciente Fabrício ele acaba escolhendo ver um filme, relaxa e não tem o peso emocional do jogo. Né? Ele percebe que ele não precisou gastar dinheiro e evitou o arrependimento posterior. Tá? Terceiro exemplo, data e hora 8 de novembro de 2024, às 3 da tarde.
tá ali a situação, a pessoa tá se deparando com todas as dívidas acumuladas depois de perder várias vezes no jogo. O pensamento automático que vem é: eu preciso tentar de novo para recuperar o que eu perdi. Então, um certo desespero e urgência na emoção, né? Eu preciso recuperar, é uma sensação forte ali de isso precisa acontecer agora, eu preciso resolver esse problema, né? Distorção cognitiva, não identifiquei nenhuma assim, mais escrita na literatura, eu só coloquei lá, tá pensando na recuperação de perdas, tá? E depois da intervenção ali, que foi construída junto com o terapeuta, a tentativa de recuperação é uma ilusão. Esse é um novo pensamento. A tentativa de recuperação é uma ilusão. É provável que eu continue perdendo e me afunde ainda mais. Eu posso buscar outras soluções financeiras, né? Então, como resultado, o Fabrício conversa com um amigo para obter orientação financeira e sente maior clareza em relação aos passos para estruturar suas finanças, né? Ele acaba evitando apostar. Agora, eu estou mostrando para você o que é o RPD como ferramenta para reestruturação cognitiva, e talvez você esteja aí se perguntando, tá, mas da identificação do pensamento automático para chegar nesse pensamento alternativo, nesse resultado, o que exatamente o terapeuta faz no seu manejo clínico? Eu vou ilustrar isso bonitinho no roleplay que tem ao final do curso, tá bom? Essa foi a aula sobre a parte de reestruturação cognitiva para pessoas aí com vícios em jogos online, de apostas. E obrigado pela sua atenção, a gente se vê na próxima aula. O controlador das chamas de Anon. O fogo negro não é bom para você. Chama de Odum.